Sabe aquele filme que te surpreende do começo ao fim? Então, Desconhecidos, que a gente vai falar hoje, ou como eu gosto de chamar, Strange Darling, é um filme que literalmente é cheio de reviravoltas, tem uma história muito interessante e no final das contas vai te deixar de boca aberta. Principalmente porque a história aqui é maluca. A gente vê uma mulher sendo perseguida por um cara e de início a gente não entende o motivo disso e a gente nem conhece esses dois. A gente só sabe que algo muito ruim vai acontecer e ao longo do filme a gente vai entendendo o motivo dessa correria dos dois, da loucura aí que eles estão envolvidos, e quanto mais a gente entende o que tá acontecendo, mais a gente fica surpreso. Então assim, se você gosta de um filme surpreendente, esse vai ser a pedida certa. E hoje eu vou falar sobre ele sem spoilers no começo do vídeo, com spoilers da metade pro final, pra eu conversar um pouquinho sobre o desenrolar da história. Mas antes de começar a falar sobre o filme, deixa o like que é importante, você vai gostar desse vídeo, se inscreve aqui para próximos conteúdos de séries de filmes, clica no botão de hypar o vídeo para ajudar a entregar para mais pessoas e comenta também, porque o comentário é importante, ele que faz o vídeo ser entregue, o YouTube entende que você gostou do vídeo, então comenta lá embaixo que vai ajudar bastante. Em Desconhecidos, nós acompanhamos uma narrativa bem tensa e fragmentada sobre uma mulher que tá fugindo ali de um homem aparentemente perigoso em um dia bem caótico e violento, e ela é conhecida como a Dama e ele é conhecido como o Demônio. E conforme a narrativa desse filme se desenrola de uma forma não linear, que é dividida em capítulos, a gente vai acompanhando toda essa jornada que mostra que nada é o que parece ser. E o filme começa com a Dama em fuga, ela tá literalmente correndo ali sem rumo, e a gente vai entendendo aos poucos qual o relacionamento que ela tem com o Demônio. E essa relação deles dois vai muito além de presa e caçador, que é o que a gente imagina inicialmente. Então o filme explora a relação intensa que esses dois têm um com o outro, num joguinho de gato e rato, né, porque isso realmente existe aqui, mas os confrontos dos dois são intensos e as reviravoltas são ainda melhores, porque elas são surpreendentes, como eu já mencionei na introdução. Principalmente porque esse filme foge daquelas convenções de gênero que a gente tá tão acostumado. E o diretor J.T. Moller cria uma narrativa não linear que se desdobra em capítulos, como eu também já mencionei, e isso nos deixa muito surpresos a cada nova resposta que a gente recebe a cada novo capítulo. E a montagem diferenciada desse filme gera uma montanha-russa de emoções que tem drama, tensão sexual, violência e muita maluquice. Maluquice define esse filme muito bem. E em vez desse filme ser aquele típico suspense que a gente tá acostumado a ver, Desconhecidos brinca muito com as expectativas que a gente tem e foca mais na tensão psicológica dos personagens e também na construção de uma atmosfera onde o perigo e o desejo andam de mãos dadas. E o lado psicológico dos dois personagens também acaba sendo explorado e leva a gente pra um lado bem inimaginável, onde a gente vê a Willa Fitzgerald e o Kyle Gallner interpretando personagens multifacetados que entregam ali performances intensas e repletas de nuances. Então a gente vê que a Willa traz uma performance bem ingênua inicialmente e aquela performance envolvente, mas ao mesmo tempo ela tem uma obscuridade interessante. Assim como o Kyle consegue passar uma mistura de charme e ameaça que torna o personagem dele muito imprevisível. A gente nunca sabe o que vem a seguir quando ele tá na tela. E o ponto forte deles dois é que eles não são a mocinha e o vilão que a gente tá acostumado a ver. Eles são, na verdade, personagens bem humanos, que erram, acertam e ao mesmo tempo têm seus desejos, têm suas falhas e, claro, tem uma química muito boa com o outro. Como pode a química desses dois ser tão intensa? E outro elemento muito importante desse filme é a cinematografia, que utiliza ângulos ótimos para tornar a atmosfera mais imersiva. A gente vê que o áudio do filme e o visual também estiloso e super conceitual andam de mãos dadas, então a escolha de usar neon para algumas cenas noturnas funciona bem, assim como a escolha da luz do sol mais saturada, né, e estourada para cenas ali diurnas, e isso intercala bem o lado obscuro e a sutileza que esse filme quer trazer. Além disso, notem que o vermelho é muito predominante aqui e essa cor representa tudo que o filme quer apresentar pra gente. Morte, perigo e, acima de tudo, uma paixão que tá enraizada nessa história. E, num geral, Desconhecidos é um suspense psicológico delicioso, que foge dos conceitos habituais que a gente tá acostumado, entra numa nova vertente muito boa, e esse jeito diferentão dele ser um filme de suspense é o que torna ele tão único e bom. Gente, é um dos filmes mais legais que eu assisti ano passado e eu tava querendo muito recomendar ele pra vocês e finalmente ele chegou ao Brasil depois de muito tempo. Então, assim, deem uma chance, vocês vão gostar tanto quanto eu gostei. Me conta aí nos comentários se vocês vão assistir. Se assistiram até esse ponto, coloca um carro lá nos comentários pra eu saber que vocês assistiram até esse ponto. Coloca um emoji de carro nos comentários pra eu saber que vocês assistiram até esse ponto. Deixa um like que é importante, se inscreve aqui pra próximos conteúdos de séries de filmes e me conta nos comentários se vocês vão assistir o filme. E a partir de agora vamos falar com spoilers, então se você ainda não assistiu o filme já fica avisado. Então tá, Strange Darling é um filme montado sem uma ordem cronológica, só os dois últimos capítulos que realmente estão onde deveriam estar. Mas essa bagunça cronológica é o que torna Strange Darling um filme genial, porque ele consegue brincar muito
muito com a nossa perspectiva de uma única situação. E logo no início da história a gente conhece a dama e o demônio e a gente já pressupõe que a dama está fugindo do demônio, que deve ser um serial killer, e ela é uma pobre mulher indefesa. Porém, a história tem um bom twist, coloca a dama como uma serial killer, conhecida como Electric Lady, e na verdade, o demônio ia ser a próxima vítima dela. E foi por pouco que ele conseguiu escapar de ser morto, e aí ele começou a perseguir ela. Então a perseguição que a gente viu no começo não é o que a gente imaginava. E é muito legal a gente ter essa perspectiva só na metade do filme, porque antes disso a gente tava tipo, meu Deus do céu, alguém tem que acabar com esse cara maluco que tá tentando matar essa pobre moça. E depois a gente tava, ai, eu nunca joguei você, cara, nunca joguei você. E assim, se você ficou sem entender alguma parte desse filme, não se preocupa, porque agora a gente vai falar sobre cada capítulo e eu vou conversar com vocês aí sobre a ordem cronológica do filme e também falar sobre aquele desfecho. E vamos começar, obviamente, pelo capítulo 1, que no filme é o terceiro segmento da história. Nele a gente conhece os dois protagonistas que estão ali num carro do lado de fora de um motel. Eles decidem entrar pra transar. A dama gosta de um sexo bem brutal, com enforcamento, algemas ali. Ela gosta de sofrer durante o sexo. Assim, é esquisito um pouco, mas até aí nada de incomum. Já o capítulo 2 é o quinto segmento da história e nele a gente tem o início das respostas, já que é aqui que a gente vê que a dama tá drogando o demônio e a gente vê que o plano dela é matar ele e ela se revela pra ele como a Electric Lady e crava nele a sua marca no peito. Além disso, a gente vê que o demônio consegue dar uma passada de perna nela, dar um tiro ali bem na orelha dela e essa cena é muito legal porque, gente, esse tiro na orelha foi maravilhoso. Ela ouvindo ali o apito no ouvido e a gente tipo pensando, caralho, que porra rolou aqui? Então foi muito surpreendente esse momento e foi legal que depois disso começa a perseguição. Então assim, o filme não tem momento parado. E a Willa Fitzgerald sempre foi uma atriz que eu admirei, mas nesse filme aqui ela entregou demais. Que performance bela. Na verdade, essa dupla de atores é perfeita. Eles têm uma conexão muito boa com o outro. E é muito da hora ver como os personagens deles mexem muito com a nossa cabeça. E tudo deixa a gente confuso, mas ao mesmo tempo entusiasmado. Principalmente porque a gente prejulgou o demônio quase que o filme todo. Aí chega na metade a gente vê que a dama era real, maldosa de tudo isso. Então eu fico assim, gente, como assim? E eu fiquei com muita raiva dela, porque ela me enganou. Na verdade, o filme me enganou, mas indiretamente ela também me enganou. E é interessante ver como o filme apoia a visão de que a gente precisa ter a perspectiva dos dois lados antes de pré-julgar um dos lados. Coisa que acontece muito na sociedade, né? Às vezes a gente pré-julga um lado sem ouvir os dois lados. E aqui no filme a gente tem muito isso. Mas voltando a falar dos capítulos, agora vamos pro capítulo 3, que é onde o filme realmente começa. E é mostrar a perspectiva dos dois fugindo de carro, um atrás do outro, o demônio tá perseguindo a dama, e essa cena inicial acaba culminando naquele momento onde a dama tá correndo no meio daquele lugar assim, todo aberto, e é uma das cenas mais bonitas do filme, mais memoráveis. Eu adoro a fotografia dessa cena, adoro, no caso, a fotografia do filme inteiro. Gente, que filme bonito. E acaba que o final dessa cena é o momento onde a dama encontra um casal de senhores de idade e ela se esconde na casa dos dois. Então chegamos no capítulo 4, que é realmente o quarto segmento da história, onde a gente vê esses dois idosos, do Frederick e a Genevieve, acolhendo a dama, e essa vagabunda acaba matando o Fred depois de um tempo. E eu fiquei tão triste com esse momento, porque o Fred era tão bonzinho e ele foi de arrasta. E a dama acaba mandando a Genevieve correr pro lado de fora, não mata ela, e foi um grande erro da parte da dama, né, porque foi a Genevieve que entregou ela pra polícia depois, mas já a gente chega nesse ponto. E a gente percebe que o demônio chega ali na casa e a dama tem que se esconder. Mas então chegamos no capítulo 5, que no filme é o segundo segmento, onde a gente fica muito apreensivo, porque quando a gente tá assistindo o filme nessa ordem que a gente percebe que esse é o segundo segmento, a gente tá odiando o demônio, então tá com muita raiva de que ele pegue a dama. Só que assim, a gente tá muito perdido na história, então a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo. A gente só vê ali o Frederick jogado no chão, por causa que ele morreu, né? E o demônio procurando a dama dentro da casa desses dois velhinhos. E a dama tá dentro do freezer com o isqueiro, e essa cena é muito bem filmada também. Aliás, eu gosto muito desse take. E acaba que o demônio encontra ela dentro do freezer, até dá um tiro ali. Ela dá um grito, ela começa a espernear. Eu fiquei tenso nessa cena, porque ela é uma das primeiras cenas do filme, então eu fiquei, caramba, não mata ela. E eu mal sabia que o grande lobo mau da história era a dama, né? E quem era o cordeirinho aqui era o demônio, então eu fui enganado. E agora vamos pro capítulo 6, que é o sexto segmento apresentado na história, com o demônio algemando a dama no freezer, e os dois conversam por um tempo, mas a dama é mais esperta que o demônio, mata ele, e isso pra mim foi muito surpreendente, porque eu jurava que ele ia sobreviver no final das contas, mas essa vagabunda morde ele ali na jugular, arranca um pedaço dele como se fosse uma cachorra, e isso foi muito voraz, até mesmo pra ela, e acaba que ele morre, e eu fiquei, caramba, que jeito esquisito de morrer. Eu não sabia que nem era possível fazer isso, mas
Ela provou que talvez seja. E o pior de tudo é que essa vaca, no final das contas, fingiu que foi abusada pelo demônio. Porque quando a polícia chega ali na casa, ela tá presa ainda no freezer e ela não sabe a história que ela vai contar. Então ela cria uma fique na cabeça dela e deixa subentendido que ela foi abusada até abaixo as calças. E os policiais, obviamente, acreditam nessa ladainha dela. E ela achou que ela escaparia dessa situação super de boa, porque não tinha mais ninguém pra provar algo contra ela, mas aparece a Genevieve no meio da estrada, desmascara ela, a pobre da Genevieve leva um tiro na cabeça. E a gente tem aqui o monólogo dela no carro do policial, que foi bem poderoso, e só deixou claro que a dama não bate bem na cabeça. Tanto que ela vai olhar ali no espelho do carro e ela vê o tal demônio que persegue ela, dá um tiro na cabeça do policial, tenta pegar carona com uma outra pessoa que aparece ali na estrada. E quando ela entra dentro do carro dessa outra pessoa, ela tenta sacar a arma, só que essa pessoa é mais rápida e essa motorista mata ela rapidamente. E a dama começa a morrer lentamente por conta desse tiro, e o filme termina como se fosse uma obra dos anos 80, com uma música bem suave e com uma sequência da dama agonizando, morrendo no banco do passageiro. E a gente fica lá nessa situação agonizante com ela, porque a gente odeia ela, mas ao mesmo tempo a gente entende a loucura que tá passando na cabeça dela. E esse final da Willa Fitzgerald entregando essa cena agonizante ali, me lembrou muito o final de Pearl, com a Mia Goth entregando aquele sorriso. E a junção da cena colorida se tornando preta e branca só torna a morte da personagem ainda mais dolorosa. Mas assim, as expressões da Willa nesse final foram impecáveis, gente. Passa uma sensação de dor exata de ser morta por um tiro, né? Eu nunca fui morto por um tiro, mas se eu fosse morto por um tiro, eu acho que seria assim. Então eu senti que ela entregou bastante. E é bom que o filme acabou entregando a resposta de que a própria dama não era só uma sociopata que estava matando as pessoas. Ela, na verdade, tinha problemas psicológicos. Não que as pessoas que matam não tenham problemas psicológicos, sim, elas também têm. Mas a dama tem outros tipos de problemas psicológicos. No caso, ela não batia bem das ideias, ela via um demônio ali nos reflexos, então ela via esse demônio nas pessoas. E por isso ela matava, né? Ela tinha uma doença mental que não foi tratada, causando, assim, esse transtorno que levou ela a ser uma serial killer. Mas é legal que o filme, ao longo da história, traz esse remorso dela, mesmo que seja pouco, e mesmo que seja algumas cenas, os monólogos dela são os momentos que mostram esse tal remorso. E também eles gostam de humanizar essa personagem, porque mesmo que ela seja uma serial killer, ainda ela tem esse lado frágil, que não é tão frágil, mas ao mesmo tempo é frágil, enfim. E eles trazem muito disso, não só do lado dela, mas do lado do demônio também. Então são dois personagens muito multidimensionais que conseguem entregar a narrativa que é necessária pra gente simpatizar com os dois de certa forma. E era isso que eu tinha pra falar sobre Desconhecidos, Strange Darling. Me conta o que vocês acharam do filme, se vocês interpretam ele do mesmo jeito que eu, se vocês gostaram tanto quanto eu, enfim. É um filme muito bom, eu amei esse filme. Coloca um demônio nos comentários se assistiu até esse ponto do vídeo, deixa o like que é muito importante e se inscreve aqui para próximos conteúdos de séries de filmes. Eu fico por aqui, gente. Beijo, tchau!